Fala galera, eu acho que quase todo mundo aqui vai concordar comigo que não dá pra viver sem pão. É aquele pãozinho do café da manhã, do lanche da tarde e até antes de dormir. É pão francês, é pão de forma, é pão de hambúrguer. A real é que a técnica de produzir pão deu tão certo, mas tão certo que praticamente quase nenhum país aí no mundo consegue viver sem produzir aquele pãozinho de cada dia. Mas agora, quando é que será que o ser humano começou a produzir esses pães? Como que eles faziam isso e há quanto tempo isso aconteceu? Graças a um estudo recente, nós agora estamos mais perto de encontrar essa resposta. E olha que essa resposta é muito mais relevante para entender a nossa história do que pode parecer. Então se prepara porque está começando o Slow News. Culinária pré-histórica. Cientistas encontram evidências mais antigas da produção de pães. Até o momento, a evidência da produção de pães mais antigos que nós tínhamos datava de 9.000 anos atrás, na região da Turquia. Com a utilização de grãos de trigo, água e cevada, o pão provavelmente foi um dos alimentos mais presentes no começo da agricultura. A mágica da multiplicação de pães. Nem sempre o pão teve esse formato redondinho e fatiado que a gente está acostumado a ver. Na verdade, os primeiros pães produzidos pela humanidade muito provavelmente eram achatados, mais parecidos com chapati ou esse pão árabe que a gente conhece. O sabor devia lembrar um pouco esses pães integrais que são cheios de semente e obviamente não existia toda essa mordomia de geleia, requeijão e maionese para ficar passando no pão. A carne já fazia parte da dieta humana, mesmo que eventualmente, o que possibilitava que eles incrementassem um pouco essa receita fazendo uma espécie de wrap ou, muito provavelmente, os primeiros sanduíches da história. Mas é agora que vem a parte interessante. No dia 16 de julho de 2018, a PNAS publicou um artigo muito curioso. Recentemente, uma equipe de cientistas do Reino Unido e da Dinamarca estavam escavando sítios arqueológicos ali na região da Jordânia e se surpreendeu ao encontrar evidências de produção de pães no local. Eles encontraram duas pequenas construções, algo parecido com umas pedras largas e arredondadas que serviam muito provavelmente como uma espécie de fornalha, onde os pães seriam produzidos. E galera, eu sei que é meio estranho a gente estar afirmando isso agora, mas eu tô desconfiando que esse pessoal aqui já estava produzindo pão muito antes do que a gente pensava, hein? Pois é, cara, o detalhe é que essas construções tinham aproximadamente 14 fucking mil anos de idade. 5.000 anos antes do que era afirmado até então como o começo da produção de pães. Isso significa que se esses fornos de pedra fossem realmente utilizados para a produção de pães, nós temos aqui indícios de que alguns povos já fabricavam pão antes ainda do boom da agricultura. Ih, não, deve estar errado então, cara. Antes da agricultura? Como assim? Para ter certeza, os cientistas foram até lá e escavaram e extraíram parte do material orgânico encontrado nessas pedras. E quando eles foram analisar no microscópio, eles bateram o martelo. É pão! É pão! É pão! Eles encontraram migalhas de pão carbonizadas. E não só isso, essas migalhas indicavam que esse pão teria passado pelo processo de moagem, peneiramento e amassamento. Toda uma série de produção para que o pão ficasse pronto. E cara, essa notícia é muito foda. Nas palavras da doutora Maya Hans, que estava na equipe que fez a descoberta, o pão é uma conexão fortíssima entre a culinária pré-histórica e a nossa atual. Essa era a última coisa que a gente esperava encontrar naquela região. E ela disse isso porque os povos que habitavam aquela região há 14 mil anos atrás eram povos caçadores-coletores, ou seja, sobreviviam da caça e da coleta de grãos da região. A gente sabe que a culinária é mais antiga do que a agricultura porque assim que o homem começou a manipular o fogo, não demorou nada para ele começar a atacar tudo lá dentro para ver o que acontece. Queima, queima, queima. Mas pelo visto o conhecimento de gastronomia dele já era mais avançado do que a gente imaginava. A produção do pão era feita em várias etapas. Eventualmente eles saíam em grandes grupos para fazer uma série de coletas de grãos de trigo selvagem que provavelmente eram produzidas ali por perto. Além do trigo, eles também coletavam a cevada selvagem, que também era associada a algumas raízes de plantas e também era moída. Tcharam! Temos aí a evidência do pão mais antigo da história. E o interessante é que essa descoberta levou os cientistas a levantar uma hipótese bastante curiosa. A parada é que naquela época, pelo que a gente sabe, a culinária era bastante simples. Produzir pão daria um belo trabalho. Como eu expliquei, a produção do pão exige uma receita minimamente complexa, uma produção em série, e por isso provavelmente não era algo produzido com muita frequência por aquele povo. Pelo contrário, o pão e a possibilidade do sanduíche deviam ser alimentos de luxo, utilizados somente em épocas de celebração. E como o ser humano adora simbolismos,
anos, o trigo e a cevada devem ter ganhado alguma relevância na relação social daquelas pessoas. Por isso, talvez, quem sabe, imagina que alguns grupos começaram a se dedicar exclusivamente à produção desses grãos para poder produzir pão e saciar a demanda de festivais daqueles povos. Com uma produção mais controlada e pessoas prestando atenção e dispostas a analisar os locais onde existe a produção de trigo, a gente pode aumentar a produção do tão famoso pão épico e, quem sabe, tornar ele o pão de cada dia. Se essa hipótese estiver correta, nós agora estaremos um passo a mais de se aproximar a entender por que o homem começou a se assentar e começou a viver de agricultura com o tempo em um novo modelo social. Uma mudança no nosso comportamento que, sem dúvida, foi extremamente relevante e influenciou toda a nossa história. Muito obrigado por ter assistido, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Um agradecimento especial a todos os apoiadores que fazem esse trabalho se tornar possível. Nós nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!